Alcatraz, a Rocha, a prisão mais infame do planeta. Eu acho que Alcatraz era a prisão perfeita para sua época. Era o símbolo contra o crime. Os piores da América, Al Capone, Machine Gun Kelly e Whitey Bulger, todos chamaram a Rocha de casa. A ilha se encontra a cerca de 2 quilômetros da costa, mas fugir era praticamente impossível. Os prisioneiros que tentaram enfrentaram águas congelantes, correntes mortais, neblina desnorteadora e temíveis predadores. Para entender essas forças perigosas, uma nova investigação abre o ralo no assoalho marinho e drena a água da Baía de São Francisco. E vai revelar os segredos do leito com gráficos computadorizados impressionantes. Será que a paisagem submarina é capaz de explicar a reputação de prisão inescapável da Rocha? Em 1962, 3 homens conseguiram fugir de Alcatraz. Será que drenar a baía nos fará esclarecer o que aconteceu com eles? Eles entraram na água ao norte e partiram em uma balsa para nunca mais serem vistos. Eles alcançaram uma terra firme e sua liberdade? Ou será que as correntes ferozes moldadas pelo leito marinho selaram seus destinos? E essa paisagem submarina seria capaz de explicar por que Alcatraz pode ser o lugar mais seguro quando a Califórnia for atingida pelo próximo terremoto? Que segredos serão revelados quando drenarmos Alcatraz? A ilha de Alcatraz repousa sozinha no meio da Baía de São Francisco. Um enorme corpo de água na costa oeste dos Estados Unidos. Nessa paisagem impressionante, Alcatraz e o que restou da renomada prisão federal americana estão a apenas 2 quilômetros do coração da cidade. Por 29 anos, ela abrigou alguns dos criminosos mais perigosos e notórios da história. Alcatraz era o fim da linha. E é para isso que ela foi projetada. Era o lugar onde eles conseguiam colocar e isolar todos os encrenqueiros, os líderes de gangues e os mais complicados. Os prisioneiros mais problemáticos eram enviados para Alcatraz. Oficialmente, ninguém conseguiu escapar com sucesso da Rocha. Mas por que, exatamente, nenhum prisioneiro foi capaz de fugir de Alcatraz? Para responder essa questão, serão usadas varreduras sonares de alta resolução para mapear as profundezas secretas da Baía de São Francisco. Pela primeira vez, gráficos computadorizados de última geração transformam as varreduras em imagens impressionantes do leito marinho. Essa é Alcatraz, como nunca vimos antes. Hoje, a ilha é um museu administrado pelo Serviço Nacional de Parques. Mais de 1 milhão de visitas anuais. Um homem acompanhou sua ascensão para se tornar uma das atrações mais visitadas da América. O guarda John Cantwell. Ele trabalhou na ilha por mais de 25 anos. Ele conhece sua história. Nós usamos uma expressão aqui em Alcatraz, camadas da história. E a primeira camada da história seria o período do exército em Alcatraz. Eles chegaram em 1853 e construíram uma fortaleza para proteger o porto. A Divisão Federal de Prisões assumiu em 1934 e eles tocaram a ilha por 29 anos como uma penitenciária de segurança máxima. A justiça americana reservou Alcatraz para os piores dos piores. A prisão era fortificada para garantir que eles ficassem ali. O nome desse corredor é Broadway. É o corredor principal do bloco de celas. Alcatraz ser uma penitenciária máxima significava alta segurança. Um agente penitenciário para cada 3 presos. Eles eram vigiados constantemente. Eles contavam todos os condenados 12 vezes ao dia nesse complexo penitenciário. Tentativas de fuga eram reprimidas com força extrema. Mas fugir era uma tentação constante. A liberdade estava a uma pequena nadada de distância. A punição em Alcatraz era essa. À vista de tudo que se passava do outro lado da baía. Tudo bem à vista. E esses homens encarcerados em Alcatraz podiam enxergar tudo. Eu acho que é possível afirmar que todo cara que cumpriu pena aqui pensou como vamos escapar. A liberdade parecia tão próxima que para alguns era irresistível.
A contagem oficial é de 14 tentativas de fuga, sendo que deste número, 5 homens seguem desaparecidos. Para fugir da ilha, os condenados precisavam primeiro escapar da prisão em si. Uma das tentativas de fuga mais famosas do prédio é provavelmente a tentativa em 1937 de Rowe e Cole. Eles cortaram as janelas e saíram na Baía de São Francisco. Barcos foram enviados para procurar, mas eles nunca foram encontrados. A versão oficial da história é que eles foram arrastados para o mar aberto. Fortes correntes não eram o único perigo que os fugitivos enfrentavam. O folclore de Alcatraz afirma que tubarões predatórios vivem na baía. Em 1959, um estudante universitário foi morto ali por um tubarão branco. E em 2015, a lenda dos tubarões de Alcatraz foi confirmada por câmeras quando turistas testemunharam um tubarão branco atacando uma foca na doca da ilha. Mas o medo de ser atacado por tubarões não impediu as tentativas de fuga. E elas foram ficando mais fáceis enquanto a estrutura de Alcatraz começava a ceder. O complexo estava envelhecendo. O concreto começava a lascar e a quebrar. O ferro enferruja, o arame farpado enferruja. É praticamente impossível construir uma prisão à prova de fugas. No último ano antes do fechamento da prisão, houve 2 tentativas extraordinárias de fuga. Em dezembro de 1962, 2 homens chegaram até a água. John Paul Scott e Daryl Parker escaparam do porão do prédio penitenciário. Eles cortaram 2 barras da janela do porão, arrebentaram a janela, escalaram por uns canos, atravessaram pelo telhado por cima do bloco das celas e basicamente desceram pela parede oeste da ilha de Alcatraz. Desceram por esse caminho e chegaram até a água. Eles encontraram o Daryl Parker em pé naquela pedra, na ilha de Pequena Alcatraz, cerca de 45 metros ao norte, acenando para o guarda na torre de vigia e gritando, "Vem me buscar!" Mas eles acharam o John Paul Scott na base da ponte Golden Gate. John Paul Scott foi oficialmente o único prisioneiro a atravessar a baía nadando. Mas ele estava tão exausto quando foi encontrado que foi rapidamente levado de volta para Alcatraz. Houve outra tentativa de fuga em 1962, a mais famosa na história da prisão. 3 presidiários, Frank Morris e os irmãos Clarence e John Engel, planejaram por meses sua fuga. E finalmente deixaram a ilha em uma balsa caseira. Mas eles nunca mais foram vistos. Esse caso ainda está aberto. O registro oficial é que talvez se afogaram. É um dos grandes mistérios de Alcatraz. Seriam Morris e os irmãos Engel os únicos a alcançar a liberdade? Alcatraz fechou na primavera de 1963. Oficialmente, ninguém escapou com sucesso. Mas sua verdadeira força como prisão não pode ser explicada somente pela grossura de suas paredes ou pela vigilância de seus guardas. As águas ao redor da rocha também eram uma barreira mortal contra a fuga. Agora, a ciência consegue explicar exatamente como e por que a baía era tão perigosa. Imagine que você pudesse abrir o ralo no fundo da baía e drenar a água ao redor de Alcatraz. Pela primeira vez, conseguimos combinar varreduras sonares de alta definição e imagens computadorizadas de última geração para mostrar o mundo escondido no leito marinho e sua incrível paisagem. Finalmente, uma visão desobstruída de Alcatraz. É uma rocha que se ergue da Baía de São Francisco. É isolada, mas é tão visível da costa que parece que se você esticar o braço, vai tocá-la mesmo a 2 quilômetros. Drenar a baía mostra Alcatraz como o ápice de uma rocha matriz emergindo do leito marinho. Ela é rodeada por cumes de montanhas, todos antigos sobreviventes de uma era de terremotos. Tom Parsons é um geofísico do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ele vem estudando essa área há décadas. Nós estamos na Golden Gate e estamos pisando sobre montanhas que se formaram há 100 milhões de anos.
Estamos engavetados entre duas falhas paralelas, a de San Andreas e a de Hayward, que contribuem para acomodar o movimento tectônico das placas do Pacífico e norte-americana. São Francisco fica bem na margem da placa norte-americana. Enquanto a placa do Pacífico segue em direção ao norte, um estresse se acumula ao longo das grandes falhas na área. A falha de Hayward e, mais notadamente, a de San Andreas. A região é muito volátil e produz terremotos enormes. Nós os vimos em 1868 e 1906, ambos terremotos devastadores em São Francisco. Os efeitos assustadores do terremoto de 1906, de 7,9 na escala Richter, são uma lembrança de como a geologia violenta da área ameaça a existência de uma grande cidade. Mais de 100 milhões de anos atrás, a paisagem era completamente diferente. Havia uma terceira placa entre as duas placas maiores, chamada Farallon. A placa de Farallon ficava entre as placas do Pacífico e norte-americana e ela foi empurrada para baixo da placa norte-americana durante todo aquele tempo. O movimento da placa de Farallon foi o catalisador que criou a Baía de São Francisco e Alcatraz, ao entrar embaixo da placa norte-americana. Esse processo é chamado subducção. Enquanto a placa de Farallon desaparecia, fragmentos da crosta terrestre eram empurrados para cima, criando um vale e montanhas. Alcatraz era parte de uma cadeia de montanhas costeiras que foi soerguida pela subducção da placa de Farallon. A região da Bahia naquela época era um longo vale coberto por florestas e com diversas montanhas rochosas. Uma dessas montanhas era Alcatraz. Há 10 mil anos, quando acabava a última era do gelo, essa área foi inundada por bilhões de litros de água de degelo. Isso formou o que chamamos de Baía de São Francisco. Alcatraz se tornou uma ilha. Essa fotografia de 1853 mostra a ponta da montanha submersa como uma rocha sem nada no meio da baía. Alcatraz pode parecer tranquila e isolada, mas ela é cercada por forças naturais poderosas. Ao drenarmos a baía, nós conseguimos explicar por que a ilha ganhou sua reputação mortal e o que pode ter acontecido durante a fuga de Alcatraz de 1962. Estamos abrindo o ralo na Baía de São Francisco e drenando as águas, para descobrir por que escapar de Alcatraz era tão perigoso. Durante 3 décadas, houve 14 tentativas ousadas de fuga. A história de uma delas se tornou lendária. A tentativa de fuga mais famosa é provavelmente a de 1962. Franklin Morris e os irmãos Charles e John Engel tramaram um plano audacioso de liberdade. A tentativa de fuga foi incrivelmente engenhosa. Envolvia roubar uma quantidade enorme de materiais e dúzias de capas de chuva de borracha, cola, motores elétricos para fazer brocas. Os caras fizeram até um periscópio, eles fizeram uma lanterna. Eles precisaram usar essas ferramentas caseiras para romper as paredes da prisão. Pronto! Nós estamos na cela de um dos irmãos Engel, e eles tiveram a engenhosidade de abrir um portal no fundo de suas celas. E eles fabricaram uma broca feita com um motor de aspirador de pó, colocaram um pedaço de diamante na ponta e fizeram buracos no concreto para enfraquecê-lo bem aqui, ao redor dos dutos de ventilação. Foram feitas cabeças postiças de concreto. Cabelo humano foi colocado nas cabeças e eles pintaram rostos nessas cabeças. Então, à noite, com as luzes apagadas, parecia que eles estavam dormindo em suas celas. No bloco das celas, as luzes se apagam às 21h30. Foi basicamente quando eles iniciaram a fuga. Assim que as luzes se apagam e as cabeças estão em seus lugares, eles vão para o telhado e têm das 21h30 às 6h30 da manhã do dia seguinte para chegar em terra firme.
Com mais de 50 capas de chuva de borracha coladas umas nas outras, os fugitivos fizeram uma balsa improvisada e coletes salva-vidas. Essa é a sua chance de liberdade. Eles carregaram tudo pelo telhado e arrastaram até a beira d'água. Este é o local em que eles entraram na água. Frank Lee Morris e os irmãos Engel desceram por esse morro. Eles arrastaram sua balsa, eles inflaram nesse costão aqui, entraram nela e partiram no meio da noite. Eles procuraram por esses 3 homens na água, mas nem a balsa e nem os homens jamais foram encontrados. O documento oficial do FBI diz que os 3 homens e sua balsa foram provavelmente levados para o mar aberto. Seus corpos jamais foram recuperados. Mas será que foi isso que aconteceu? Eles se perderam no mar? Ou será que eles conseguiram chegar em terra firme? Para entender o destino desses 3 fugitivos em sua balsa, cientistas estão estudando a geologia da própria baía. Poderia o leito marinho oferecer uma resposta? Primeiramente, Patrick Bernard, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, vai explorar a paisagem submersa na entrada da Baía de São Francisco. Ele espera que a análise do leito marinho possa explicar as fortes correntes que rodeiam Alcatraz, tornando as tentativas de fuga altamente perigosas. Vamos mapear o lado oeste da ponte Golden Gate em direção à costa. Então vai ser interessante ver o que há no assoalho marinho nessa área. É a primeira vez que um sonar multifeixe de alta tecnologia é usado para explorar como o próprio leito marinho pode ter moldado o destino dos prisioneiros. O que é fascinante no multifeixe é que ele captura o assoalho marinho em alta resolução. Então conseguimos captar um som pelo menos a cada metro ao longo do assoalho, o que nos permite ver com detalhes impressionantes como é o leito do mar. Essa tecnologia formidável projeta milhares de ondas sonoras em direção ao leito marinho. As ondas se refletem nos contornos, dando à equipe uma visão do fundo sem precedentes. A investigação começa embaixo do lugar mais icônico de São Francisco. Estamos logo abaixo da ponte Golden Gate, na parte mais estreita do estreito Golden Gate. O roxo representa as partes mais fundas do canal, que tem cerca de 92 metros de profundidade aqui. Depois de várias passagens pelo canal profundo, o monitor mostra uma paisagem estranha abaixo. Estamos vendo um fundo em grande parte sem nada. Toda essa porção central da faixa é escavada até a rocha matriz. Drenar a água debaixo da ponte Golden Gate revela um enorme desfiladeiro. É bem mais fundo que o resto da baía, grande o suficiente para esconder um prédio de 30 andares. Mas o que acontece com o leito marinho quando a embarcação sonar segue a oeste, em direção ao mar aberto? Estamos a pouco mais de 1 quilômetro a oeste da ponte Golden Gate, mas o fundo segue limpo. Segue revestido de rocha matriz. Conforme o barco se afasta da ponte, as águas se tornam bem mais rasas. As leituras no sonar sugerem uma transformação dramática na paisagem abaixo. Aqui vemos que o fundo está mudando. Estamos vendo muito mais sedimento no leito. Drenar a água revela uma vista incrível. Estamos começando a ver enormes ondas de areia aqui que estão emergindo das profundezas do estreito da Golden Gate. Essas formações no leito marinho são enormes. As maiores ondas de areia têm cerca de 200 metros de comprimento, 6 metros de altura, algumas com até 10 metros ou cerca de 3 andares. E elas estão a apenas poucos metros da entrada do porto. Elas se parecem como se você estivesse andando no deserto do Saara. Essas ondas gigantes são causadas pelo enorme fluxo da maré que atravessa o estreito da Golden Gate. A água se movendo rapidamente carrega a areia e a solta quando perde velocidade. Existem ondas de areia na boca da Baía de São Francisco. Elas se formam graças a esse enorme estuário e ao fluxo de maré a ele associado. São cerca de 2 trilhões de litros de água sendo empurrados para dentro em cada maré. As enormes forças da maré empurram a água pelo canal estreito. A rocha matriz sólida do desfiladeiro não sofre erosão. Então, o estreito funciona como uma mangueira de incêndio quando a água passa por ele. E o fluxo é 160 vezes maior que o volume de água que desaba nas cataratas do Niágara.
Você tem toda essa areia e cascalhos sendo carregados e forçados a passar nessa abertura estreita. E quando a abertura se alarga cada vez mais, todo esse material é depositado nesses leitos. A paisagem drenada revela como a geologia do leito molda as potentes correntes da maré na Baía de São Francisco. Primeiro, há o desfiladeiro profundo que afunila a água em um jato. Seguindo para oeste, além da ponte, o leito marinho sobe de mais de 100 metros para apenas 40 metros. A drenagem mostra como a corrente passageira joga milhares de toneladas de areia, criando ondas gigantes de areia de até 10 metros de altura. Mas o que essa paisagem submersa da Golden Gate tem a ver com escapar de Alcatraz? Essas correntes passageiras eram o que os prisioneiros precisavam enfrentar quando fugiam da rocha. Seria possível que Frank Morris e os irmãos Engel foram pegos por essas correntes ferozes? Os registros da investigação de 1962 do FBI mostram a tábua de marés de 11 de junho. Das 9 da noite às 3 da manhã, havia uma forte corrente saindo da baía, que teve seu pico exatamente às 11h46 da noite. Então, quando os 3 fugitivos entraram na água em sua balsa caseira? A partir do momento em que as luzes foram apagadas, que eu imagino ter sido 21h30, eles saíram de suas celas o quanto antes. Talvez tenham levado 1 hora ou 1h30 para passar tudo o que eles precisavam por aquele duto no teto, para atravessar o bloco das celas, descer do outro lado e chegar à água. Eu imagino que eles tenham começado a remar assim que chegaram à água. Talvez às 23 horas. Os 3 presidiários estariam na água durante o pico de fluxo da maré durante uma corrente de retorno. Quais eram suas chances se sua balsa frágil, feita de capas de chuva, rasgasse, forçando-os a nadar contra as poderosas correntes? Se tentasse escapar pelo lado norte durante uma corrente de retorno, como fizeram em 1962, com as correntes extremamente fortes e puxando direto para o mar, seria muito difícil sair dessa corrente. Dentro de 1h30 talvez estivesse na costa aberta. Então Morris e os irmãos Engel tiveram que lutar contra a corrente mais rápida e mortal da baía. E essas correntes não têm piedade. Elas são conhecidas por destruir embarcações muito maiores que uma balsa. A Baía de São Francisco é um cemitério naval. Drenar a Baía de São Francisco revela um imponente e profundo desfiladeiro embaixo da ponte Golden Gate e ondas de areia gigantes erguendo-se do leito marinho. Há evidências de um gigantesco fluxo de água através da entrada da baía. A 4 quilômetros ao leste da Golden Gate encontra-se Alcatraz. Esse é um ótimo exemplo de movimento das marés. Eu diria que essa corrente é de uns 5 nós. É possível nadar de Alcatraz até a terra firme, mas apenas durante o curto período quando a maré está virando e as correntes desaceleram. Olha, eu vou dizer, eu já nadei aqui numa corrente fraca e não tem chance de você me ver nessas águas tentando chegar até São Francisco. Correntes ferozes eram apenas um dos desafios enfrentados pelos prisioneiros que tentassem fugir. Havia outros perigos mortais. Bill Baker é um dos poucos detentos ainda vivos de Alcatraz. Condenado, ele foi mandado para a rocha por 3 anos em 1957, após tentar fugir de outras prisões. Mas fugir de Alcatraz era outra coisa. Eu pensei muito sobre isso, mas eu não descobri um jeito de vencer a água, porque ela mata de tão fria. A água é o muro que nos mantinha aqui e ela matou muitas pessoas tentando escapar. Então, ela se torna muito feia depois de olhar para ela por um tempo. A água gélida que assustava Bill Baker é causada pelo afloramento de correntes frias do Oceano Profundo. Essas águas substituem as águas mais mornas da superfície, agitadas incansavelmente pelos ventos fortes da Baía de São Francisco.
A temperatura média varia de 11 a 16 graus Celsius, um frio de gelar a alma. Nessas condições, a hipotermia derrota rapidamente qualquer nadador. Mas quando essa água fria se mistura com o ar morno, ela cria outro assassino que invade sorrateiramente a baía: a neblina. A neblina pesada podia ser a aliada de um prisioneiro, ocultando uma fuga de Alcatraz. Em 1937, 2 homens escaparam do prédio industrial para dentro da neblina. Eles fizeram isso entre as contagens de prisioneiros. Eles tinham uma vantagem de 45 minutos antes de perceberem que eles tinham sumido. Para Ralph Rowe e Ted Cole, a neblina ofereceu cobertura quando eles saíram da ilha. Mas a névoa branca também representava uma ameaça. Se alguém tentasse escapar para dentro da Baía Nublada, seria uma situação praticamente impossível, seria muito perigoso, desorientador. Esse seria praticamente o pior cenário possível para alguém que tentasse escapar de lá. Jan Oh entende tudo sobre neblina. Ele é meteorologista local em São Francisco há anos. Mas por que a neblina é tão prevalente nessa parte do mundo? O mecanismo que cria a clássica neblina de São Francisco é a circulação da brisa marítima. Quando o ar passa por cima da água muito gelada ao longo da costa da Califórnia, ele se condensa, forma a neblina da camada marítima e se espalha continente adentro. Só há um lugar por onde a neblina alcança São Francisco. A única abertura no nível do mar pela qual a neblina pode passar é a Golden Gate. Então essa é a área que vai ter mais neblina. Ela se concentra da ponte até Alcatraz e de lá para Berkeley. Quando Rowe e Cole escaparam, eles rapidamente desapareceram na névoa. Foi em dezembro, estava frio. Uma testemunha os viu. Ela diz tê-los visto na água, sendo arrastados. Quase 100% de certeza de que eles morreram. A neblina densa tornou o resgate impossível. Rowe e Cole nunca mais foram vistos. O FBI especulou que eles morreram na água gélida. A neblina da Baía de São Francisco, aliada às correntes velozes, formam uma receita para o desastre. Ao drenar a água, conseguimos ver os resultados dessa combinação mortal. Tem enormes artefatos fantasmagóricos espalhados pelo leito marinho. Dúzias de naufrágios. A Baía de São Francisco é um cemitério de navios perdidos. E tem um logo ao leste da ponte Golden Gate, bem no fundo, ao lado do desfiladeiro, que tem uma história trágica para contar. O naufrágio do City of Chester. Mas como ele chegou aqui? Agosto de 1888. O City of Chester segue em direção ao estreito da Golden Gate. Agosto é uma época com neblinas pesadas por aqui. E estava nublado. Ele estava saindo da Golden Gate ao mesmo tempo em que um enorme transatlântico estava entrando. Ele era muito maior. Muito mais rápido. Agora, 130 anos depois, o historiador Stephen Haller e o arqueólogo Peter Gavet, do Serviço Nacional de Parques, estão procurando a embarcação perdida. O City of Chester naufragou rápido e ele afundou uns 60 metros de profundidade. Estamos sobre o lugar onde ele está. O sonar multifeixe oferece um vislumbre tentador da embarcação naufragada. Dá para ver a macroestrutura. Aqui é a popa. O fato do City of Chester não ter sido coberto por sedimentos é ótimo, porque com os dados do multifeixe podemos olhar para o naufrágio dele realmente como ele aconteceu. Utilizando os dados da varredura, podemos agora drenar os destroços do City of Chester. Será que ele revela alguma evidência de como o desastre ocorreu? Você consegue ver exatamente onde o dano fatal ao navio ocorreu. E você consegue ver como a seção da proa está desalinhada do resto do navio, então ela quebrou sua quilha. O navio drenado é a cena do crime, oferecendo evidências claras de seu destino. Você consegue ver de fato onde ele foi atingido. Foi a bom bordo, um pouco atrás da proa.
e ele quase foi dividido em dois. Na névoa densa, o City of Chester e o transatlântico da White Star Oceanic estavam em rota de colisão. Eles não se viram até ser tarde demais. Fortes correntes jogaram um contra o outro. O City of Chester vira a bombordo. O Oceanic, um barco bem mais pesado, atinge sua lateral e arrebenta seu casco. O navio menor estava fatalmente ferido. O City of Chester afundou em apenas 6 minutos, matando 16 pessoas a bordo. Ele é apenas um de muitos naufrágios que repousam no fundo da Baía de São Francisco. É a consequência mortal das forças naturais extremas que tornam essa baía tão perigosa. Essas são as mesmas forças que os fugitivos de Alcatraz precisavam enfrentar. Mais notavelmente, Frank Morris e os irmãos Engel, que escaparam da prisão em 11 de junho de 1962. Quais seriam suas chances nessas condições? Se você considerar que 2 barcos a vapor oceânicos podem ser jogados a ponto de um cortar o outro ao meio, quais eram as chances de 3 caras em uma balsa de borracha caseira que estava desinflando rapidamente? Mas as fortes correntes da baía poderiam, na verdade, ter ajudado os fugitivos? Poderiam ter sido empurrados para a costa e para a liberdade? Em 1962, 3 prisioneiros iniciaram uma fuga lendária de Alcatraz em uma balsa caseira. Desde então, houve inúmeros rumores totalmente diferentes sobre seus destinos. Alguns afirmam tê-los visto em terra firme. Mas isso contradiz o relatório oficial do FBI, que diz que o destino deles era Angel Island, uma remada de 3 quilômetros ao norte de Alcatraz. Eles conseguiram o que ninguém jamais conseguiu. Eles saíram da ilha com uma vantagem e nunca mais foram vistos. O relatório oficial do escritório de prisões sobre esses 3 homens diz que a balsa entrou na água. Os homens estavam na Baía de São Francisco. Eles tiveram hipotermia e as correntes os arrastaram para o Pacífico. Mas isso nunca foi provado. E quando a história ganhou o mundo, gerou animação e intrigas. Parece que foi a primeira fuga com sucesso na história do presídio de segurança máxima. Durante semanas, o FBI procurou pela Baía. O objetivo deles era encontrá-los, vivos ou mortos. A fuga desencadeou a maior caçada na história de São Francisco. Apesar de jamais descobrirem qualquer vestígio dos corpos, o FBI encontrou evidências da fuga. Eles encontraram 2 dos coletes salva-vidas infláveis. Encontraram também 2 dos remos de madeira compensada flutuando em diferentes partes da baía. Outro colete salva-vidas foi encontrado fora da Golden Gate, numa praia ao norte da ponte. Não faltaram evidências de que eles conseguiram escapar. As evidências estavam espalhadas por toda a região da baía, sem sinais dos homens. Como isso aconteceu? Os 3 fugitivos teriam conseguido? Seria possível que as fortes correntes tenham trabalhado a favor dos fugitivos, empurrando-os para a costa? Patrick Barnard e seu colega nos serviços geológicos Josh Logan vão explorar essa intrigante teoria. Eles usarão boias com sensores de GPS de alta tecnologia para mapear as correntes. Essas condições são muito similares às da fuga de 1962. Estamos num pico de corrente de retorno. A água está se movendo a cerca de 1,5 metro por segundo ou cerca de 5,5 km por hora. O GPS vai registrar sua posição a cada 5 segundos. Nós receberemos isso no nosso computador e conseguiremos segui-lo em tempo real. E isso nos mostrará a velocidade e a direção em que a água está se movendo. Ótimo, estamos rastreando agora. Vou soltar a boia. A boia é liberada na parte norte de Alcatraz, na rota dos fugitivos para Angel Island.
Inicialmente, o caminho da boia parece confirmar a teoria de que os homens foram levados para o mar. Ela está vagando numa média de 6 km por hora agora. Em 15 minutos, já vagamos cerca de metade do caminho entre Alcatraz e a Golden Gate. Parece que ela está seguindo pelo meio do estreito da Golden Gate. Mesmo com um forte vento contra, a corrente rápida está levando a boia direto para o mar. Mas, de repente, o inesperado acontece. Ela estava indo numa média de 6 km por hora até atingir essa junção quando ela reduziu para 1 km por hora. A boia parou, logo antes da ponte Golden Gate. Não foi o que a equipe previu. Parece que ela desacelerou porque foi pega num redemoinho. Isso é bem interessante. Dá pra ver que ela estava indo na direção sudoeste, em linha reta, até cair nesse redemoinho. Aí ela desacelerou e mudou de direção. Um redemoinho é formado por água se mexendo em movimentos circulares. Nesse caso, é um redemoinho lento. Será que a drenagem da água da Baía de São Francisco revelaria a causa desse redemoinho gigante? Logo a leste da ponte, há um elemento estranho no leito marinho. Em direção a Golden Gate, há profundidades muito rasas devido a um enorme afloramento rochoso conhecido como soleira. E isso causa a subida de muita água e fatalmente uma separação de fluxo, causando esse redemoinho. As correntes das águas profundas atingem diretamente essa soleira rochosa, jogando essa água veloz para a superfície. Isso cria o redemoinho gigante, que para a boia em seu caminho. Drenar a Baía de São Francisco está revelando como as poderosas correntes na superfície que arrastaram homens para suas mortes são moldadas pelos contornos abaixo. Outras características estranhas do leito marinho ajudam a explicar o desfecho mortal de uma tentativa prévia de fuga. O ladrão condenado Aaron Burgett tentou conquistar sua liberdade em setembro de 1958. Seu amigo Bill Baker era um detento nessa época. Bom, ele era jovem e, como costumo dizer, era forte. Ele era forte como um touro. Enquanto retirava o lixo, Burgett subjugou um guarda e pulou na água no lado leste de Alcatraz. Eles não sabiam o que houve com Burgett. E eles trancaram todos nós. Tinha barcos circulando a ilha dia e noite com os holofotes e tudo mais, então... Cada dia que passava, ficávamos mais otimistas que ele tinha escapado. Apesar dos prisioneiros torcerem para ele ter conseguido, 2 semanas depois, as autoridades encontraram Burgett. Mas aí, um dia, o corpo dele apareceu e foi o fim dessa história. Eu fiquei muito triste porque eu torcia muito para que ele realmente conseguisse. Estranhamente, o corpo de Burgett foi encontrado a poucos metros da costa de Alcatraz. Então, por que ele não foi levado para o mar pelas fortes correntes da baía? As pistas podem estar nas águas rasas ao redor de Alcatraz. Elas nunca foram mapeadas com precisão anteriormente. Agora, o professor Rick Kvitek, da Universidade Estadual da Califórnia de Monterey, usa uma embarcação peculiar de pesquisa para explorar o terreno. Ela é desenhada para funcionar em todos os lugares que uma embarcação convencional não alcança. Ela consegue trabalhar em águas rasas, ao redor de rochas, e possui um sonar encontrada em uma embarcação hidrográfica, mas é operada por uma pessoa. Após um dia de varreduras nas águas rasas, indo e voltando ao longo das falésias oeste, a pesquisa do professor Kvitek ajuda a explicar o que aconteceu com o corpo de Aaron Burgett. O leito drenado ao redor de Alcatraz mostra dúzias de grandes rochas e fissuras. Quando Burgett se afogou, o corpo dele provavelmente afundou e ficou preso nessas rochas. Mais tarde, conforme ele se decompunha, gases que se formaram no cadáver o trariam para a superfície. Os fugitivos de 1962 não tentaram nadar para a liberdade. Eles usaram uma balsa caseira. Mas onde eles acabaram, perdidos no mar ou seguros em terra firme, é um verdadeiro mistério.
Patrick Barnard e Josh Logan esperam confirmar como o leito na Baía de São Francisco influencia as correntes de água na superfície. Eles querem determinar o caminho traçado em 1962 pelos prisioneiros fugitivos. A primeira boia de teste parou em um redemoinho gigante. Agora, eles lançaram 2 outras boias em diferentes pontos ao longo da rota para Angel Island. Nós vamos soltá-la um pouco mais ao norte, de onde soltamos a primeira boia. As 2 boias iniciam suas jornadas em direção a Golden Gate. A segunda vai em direção ao redemoinho como a primeira, mas a terceira boia vai sem desvios em direção à ponte. Essa parece que está indo em direção a... Redemoinho como a primeira, mas a terceira boia vai sem desvios em direção à ponte. Essa parece que está indo em direção à saída, ao invés de ficar presa no redemoinho que vimos direto pelo canal principal e ela ganhou velocidade. O leito drenado mostra exatamente porque essa boia está indo na direção sudoeste. Ao flutuar um pouco mais para o norte, ela passa pela soleira rochosa e desvia do redemoinho. Então, fortes correntes a carregam através do desfiladeiro e por baixo da ponte Golden Gate. Logo, a boia está no oceano aberto. Nós a soltamos por cerca de 1 hora e ela percorreu 6,8 quilômetros, atingindo uma velocidade máxima de 10 quilômetros por hora. É condizente com as previsões do modelo e eu fiquei surpreso que as 2 primeiras não conseguiram sair. Mas elas foram pegas por esses redemoinhos e essa aqui seguiu bem como o modelo previu, chegando a 10 km por hora, que é bem mais rápido do que qualquer pessoa consegue nadar. Ser pego nos redemoinhos pode não ter salvo os fugitivos. Eles teriam que lutar contra correntes poderosas para chegar em terra firme. Qualquer pessoa que tentasse remar até a costa seguiria para sudoeste e eles provavelmente estariam indo de lado. A boia lança uma nova direção fascinante sobre o relatório do FBI de 1962. As 2 boias pegas pelo redemoinho seguiram em direções diferentes, incluindo uma que surpreendentemente flutuou de volta em direção ao Alcatraz. Isso pode explicar por que os detritos da balsa dos prisioneiros foram encontrados próximos à ilha após a fuga. O caminho da terceira boia mostra que se os prisioneiros se afogaram como o FBI acredita, seus corpos pesados poderiam ter sido levados até o mar pelas correntes ferozes. Mas o teste realmente mostra uma coisa: a Baía de São Francisco é imprevisível. A rede de correntezas é tão complexa que você poderia estar literalmente a poucos metros de qualquer lado da parte principal do canal. E você poderia acabar em lugares diferentes. Você poderia acabar 10 quilômetros mar afora ou voltar para Alcatraz. Mas para os 3 detentos, se eles chegaram ao mar aberto, havia mais um desafio mortal. Devido à sua grande população de tubarões brancos, essa área é conhecida como Triângulo Vermelho. Junho de 1962 seria a temporada de ressurgência. Existem muitos nutrientes na água, muitos peixes e predadores maiores, então é provável que tivesse mais tubarões brancos na área do que durante o resto do ano. Então, se eles chegaram até aqui, mortos ou vivos, eles podem ter virado comida de tubarão. Os corpos dos 3 detentos nunca foram encontrados. Mas agora, a ciência mostra que é pouco provável que eles tenham sobrevivido. A infame prisão fechou suas portas em 1963 com um histórico perfeito. Oficialmente, não houve fugas com sucesso de Alcatraz, apesar de muitos terem tentado. As condições ao redor da ilha eram o que a tornava uma prisão à prova de fugas. A Baía era o mais formidável dos muros da prisão. Pode-se dizer que a Baía foi quem criou a reputação de Alcatraz. A prisão perfeita era o resultado da geologia extraordinária. Desfiladeiros profundos, dunas de areia submarinas gigantes, fortes pilares de rocha matriz no estreito da Golden Gate, correntes poderosas e até grandes predadores que vagam pelas águas fora da baía. Todos fenômenos naturais que tornavam a rocha inescapável. Mas tem outra força natural poderosa atuando na Baía de São Francisco que supera até mesmo o poder das correntes marítimas. O Oceano Pacífico drenado revela a primeira pista. No fundo, sob as águas da costa de São Francisco, repousa a infame placa de San Andreas. As placas tectônicas em movimento foram o gatilho de enormes terremotos no passado.
o mais mortal deles em 1906. Mais de 3.000 pessoas perderam suas vidas. Mas poderia um terremoto ainda mais mortal atingir a área? O assim chamado Big One. Em nossas previsões, consideramos um terremoto que poderia começar no extremo sul da falha de San Andreas, percorrer todo o caminho através da Baía de São Francisco sentido norte e envolver toda a zona da falha de San Andreas. Na escala Richter, o terremoto teria entre 8.2 e 8.4 de magnitude. A devastação seria muito maior que a causada pelo terremoto de 1989. Se nós tivéssemos um terremoto dessa escala em São Francisco, ele causaria, infelizmente, muitas fatalidades. Muitos prédios desmoronariam, rodovias e toda a parte de infraestrutura estariam em perigo. Se de fato acontecesse, eu acho que nós veríamos destruição significativa na cidade ao longo da região da Bahia e ao longo da Califórnia. O enorme terremoto poderia fazer com que partes da cidade caíssem no oceano. Grande parte do núcleo do centro da cidade seria destruído. A ponte Golden Gate, levada aos limites de sua engenharia. Mas quando o fogo e a fumaça cederem, um lugar ainda estará de pé. Durante um terremoto grande, Alcatraz seria um porto seguro porque ela foi construída em cima de uma rocha muito forte. Ela não vai entrar em colapso sob o forte tremor como um solo mole faria. Ela está lá há 100 milhões de anos, ela aguentou tudo, então ela vai ficar bem em um terremoto. Se os geólogos estão corretos, quando San Andreas falhar, Alcatraz é o lugar mais seguro para se ir. E essa é a maior ironia de todas. A ilha de que tantos homens quiseram fugir será o lugar que oferecerá o refúgio. Ao drenar Alcatraz e expor os segredos escondidos no leito, uma nova imagem da ilha se forma. As explicações por trás de seus mistérios mais lendários envolvem mais do que apenas a prisão. A geografia da Baía de São Francisco, a água, as rochas, o vento e a neblina, uma rede intrincada que faz de Alcatraz um lugar inescapável. A não ser que o Big One atinja São Francisco. Ao drenarmos as águas ao redor de Alcatraz, os segredos da rocha foram revelados. Versão brasileira Dubbing Company Campinas. One small step for man, one giant leap for mankind. It has a stark beauty all its own.